Olá, tudo bem? Como vocês estão? A paz do Senhor Jesus. Hoje o texto que nós vamos ler se encontra no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Amém? Então, essa história de Jacó com Raquel, eu não sei se todos aqui sabem, mas Jacó era um homem, filho de Isaac, neto de Abraão, um homem que teve duas esposas, tá? Ele teve Raquel e Lia. A palavra Raquel no hebraico significa ovelha. Já Lia significa gazela. Mas também, eu pesquisei na internet, claro, eu também vi que Lia significa aquela que tem olhos doces ou olhos tenros. E da palavra Lia vem um outro nome, que é Leia, ou Leia, né? E eu também, esse nome também tem o significado de vaca brava. Por aí, nós já conseguimos observar que o comportamento, o temperamento das duas é bem diferente. Raquel, que significa ovelha, era uma mulher extremamente obediente, tá? Ela tinha as virtudes de uma mulher cristã, que a palavra do Senhor nos ensina, que é ser submissa ao marido, porque a ovelha é obediente. Então ela era aquela mulher que tinha aquele jeito manso, tranquilo, tá? Ela era assim submissa ao marido, ela tinha todas as virtudes de uma mulher cristã, que a gente encontra em Provérbios 31, 30 ou 31, não lembro aqui perfeitamente, e também a gente encontra lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo orienta que as mulheres devem se sujeitar ao seu marido, que as mulheres devem permanecer em silêncio, perseverando em oração, para que se o seu marido não seja ainda um servo do Senhor, que ele venha se converter pelo comportamento dela, tá? Então Raquel não era só uma mulher muito bonita. Raquel também tinha as virtudes de uma mulher cristã. Pelo nome dela a gente já observa, o temperamento era bem diferente de Lia, que significa gazela. Gazela é um animal extremamente elegante, mas é um animal mais agressivo, mais irritado. Então assim, ou também Leia, né? Porque algumas bíblias, ao invés de escrever Lia, escrevem Leia ou Leia. Mas o nome Leia também vem de Lia do hebraico, e significa vaca brava. Apesar de também significar Lia, olhos doces, ou aquela que tem olhos tenros. Então não adianta nada a mulher ter uma doçura no olhar, ter uma aparência de cristã, se ela é uma mulher rixosa. Porque lá no livro de Provérbios está escrito assim, que é melhor você morar no canto do eirado. O que é o eirado? O eirado era o terraço, era como se fosse o terraço das casas. É melhor morar ali do que morar do lado de uma mulher rixosa na mesma casa. Uma mulher rixosa é uma mulher de rixa, que tudo arruma confusão, tudo fica estressada, nervosa. Então assim, a gente tem duas irmãs que tinham temperamentos diferentes. E todas as duas eram filhas do mesmo pai, Labão. Labão era parente de Rebeca. Rebeca era filha de... se eu não me engano, Labão era irmão de Rebeca, tá? E Rebeca era justamente a mãe de Jacó. Então a ideia era que Jacó fosse para aquela terra justamente para se casar. Primeiro para se fugir do irmão Esaú, porque os dois tinham brigado por conta de uma herança. E também para ele se casar com uma das filhas de Labão, tá? Porque Rebeca não queria que o seu filho se envolvesse com as mulheres da terra de Canaã, porque Canaã é um território pagão. E o povo de Israel não podia se casar com aquelas mulheres. Se você estudar a história, você vai ver que o irmão dele, Esaú, teve um comportamento diferente. Ele se casou com mulheres canaaneiras. Mas a gente não vai abordar agora a história de Esaú. Vamos focar em Jacó, tá? Porque Jacó ele vai para aquela terra já com o intuito já de se casar com uma das filhas de Labão, porque a mãe dele era irmã. Se eu não me engano, ela era irmã. Ela tinha um parentesco muito próximo. E ela orienta assim: olha, eu quero que você saia daqui porque seu irmão vai querer te matar por conta daquilo que nós fizemos, que já é história para um outro contexto, que ele acaba enganando o pai para poder ficar com a bênção maior, prejudicando assim o irmão Esaú. E ele foge do irmão Esaú, e Rebeca também pensa o seguinte: olha, lá ele vai poder casar com mulheres da nossa parentela, porque eu tenho um irmão, ele teve filhas. Quando ele chega lá na outra terra, ele conhece Raquel, tá? Ela tava ali, se eu não me engano ela era pastora, ela estava cuidando das ovelhas, e ele vê Raquel, ele se admira com a beleza dela, tá? E com certeza ele também observou o comportamento dela, as virtudes de Raquel.
Como eu já falei, a palavra Raquel no hebraico significa ovelha. Então ele observou. Ele não foi só pela aparência física. Raquel tinha irmã que era Lia, tá? Que já tinha um outro comportamento. Apesar de ter olhos tenros, olhos doces, mas a aparência física de Raquel ser mais bonita, às vezes você vai falar assim, mas ele escolheu Raquel só porque ela era mais bonita. Não. Alguns pregadores falam isso, algumas pessoas que estão pregando a palavra do Senhor, porque Raquel era muito mais bonita. Não. Não foi só a beleza. Porque se você estudar a palavra do Senhor, você vai ver que esses homens que serviam a Deus de verdade, eles não pensavam assim. Eles até olhavam a beleza, se apaixonavam, mas eles olhavam também as virtudes. Por exemplo, Eucana. Eucana era um homem que todo ano subia no templo para adorar a Deus. Tá? Ele ofertava a Deus todo ano. Só que a Bíblia fala claramente que Eucana amava a Ana. Ele não amava a Penina. Tá? E Penina também era muito bonita. Ana era cheia de graça, ou seja, Ana ela tinha a graciosidade que é própria de uma mulher cristã, ela tinha o comportamento de uma mulher cristã. Ela deveria ser muito bonita também, mas ela era diferente de Penina. Então, se você for estudar a palavra do Senhor, você vai ver que o comportamento também conta, tá? Não era só a beleza, diferente de Sansão, que foi olhando só para a beleza, não. Ele foi na terra da parentela dele. Ele estava procurando uma mulher hebreia para se casar. Ele não queria só beleza, porque se ele quisesse só beleza, ele faria como Esaú. Esaú só olhou a beleza das mulheres cananeias. Ele não reparou o parentesco delas. Ele não observou as virtudes, se essas mulheres tinham um comportamento similar à cultura do povo hebreu. Porque nós que somos cristãos, nós não temos que nos relacionar, que nos casarmos com pessoas que têm comportamentos pagãos, comportamentos mundanos. Então Jacó ele foi para aquela terra porque ele queria mulheres que tivessem as mesmas virtudes que ele, os mesmos princípios. Ele não queria se casar com uma mulher cananeia. Ele ouviu o conselho de Raquel e de Isaac. Tá? Sansão já foi diferente. Sansão ele não ouviu o conselho do pai. Ele até falou, olha, Sansão, aqui em Israel não tem mulher para você se casar com uma mulher filisteia. Então Sansão ele não se importou com isso. Ele era consagrado a Deus, ele servia a Deus, mas ele preferiu escolher uma mulher do mundo. Ele olhou só a beleza. Então por isso você já observa que Jacó não estava olhando só a beleza, porque se fosse assim, ele teria se casado com as cananeias. Ele queria uma mulher bonita, Raquel era linda, mas ele percebeu, Raquel realmente era uma ovelha. Já Lia não. O comportamento de Lia era diferente. As duas estavam na casa do pai. As duas pertenciam ao povo hebreu, ou seja, as duas foram criadas conforme os princípios cristãos, que a gente chama de princípios cristãos, né? Mas naquele tempo não existia Jesus Cristo não tinha vindo à terra ainda, então não existia cristãos, mas existia um povo hebreu que representa a mesma coisa. O povo de Deus. Então ele estava ali à procura de uma noiva, ele queria uma noiva. E ele queria também fugir do irmão Esaú. Só que às vezes você está na casa do Senhor e você vê que um jovem, às vezes ele quer uma esposa, ele ora a Deus pedindo uma esposa. Só que ele não vigia. Porque as duas foram criadas da mesma forma, mas elas não tinham o mesmo comportamento. As duas foram criadas, se fosse nos dias de hoje, seriam criadas na igreja, aprendendo a história do povo hebreu, do povo de Israel, mas não tinham o mesmo comportamento. O ensinamento bíblico, ele faz efeito naquelas pessoas que realmente permitem ser transformadas, serem moldadas por Deus. Porque nós somos vasos na mão do Ele. E mesmo que a moça tenha sido nascida e criada na igreja, filha de um pai que provavelmente era pastor também, porque Labão era proprietário de muitas ovelhas, não significa que aquela moça realmente é uma serva de Deus. E existem hoje muitos rapazes, muitos homens, até mais velhos, de 50, 60 anos, frustrados porque se casaram na igreja, se casaram virgens, com mulheres que eram filhas de pastores, como Labão, com mulheres que foram nascidas e criadas na igreja e infelizmente viveram um casamento muito frustrante, tá? Lia, quando ele vai se casar, ele ao invés de fazer o que a gente ensina na igreja, né? Que os pastores ensinam, poxa, vai orar a Deus, pede ao Senhor confirmação, jejuma, medita na palavra, pede ao Senhor para falar com você. Igual, por exemplo, quando Raquel foi casar, o servo de Abraão foi procurar uma esposa, ele já sabia que aquela moça seria a esposa de Isaac. Porque em pensamento ele fez uma oração, aquela moça que estiver aqui, que for para casar com Isaac, que for
Primeiro que Abraão já sabia que tinha uma moça lá, que era a Rebeca, para casar com o filho dele. Porque o Abraão era o pai que escolhia mais ou menos o casamento. No tempo de Isaac, o pai é o nosso Deus. É Deus que escolhe. Deus quer dar o melhor para você. Ele tem o melhor para dar para os rapazes da igreja. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque apóstolo Paulo falou assim, olha, nem todo aquele que está em Israel é israelita. E dentro da casa do Senhor, há vasos que são para honra e outros que são para desonra. Aí você já começa a observar, olha, Jacó, antes de se casar, primeiro ele fala com Labão, eu quero me casar com a sua filha Raquel e tal. Eles fazem um acordo de casamento ali. Teoricamente, o casamento já aconteceu. Não foi consumado porque não houve o ato sexual. Mas ele começa a trabalhar, e ele trabalha ali alguns anos, e quando chega o prazo certo de consumar o ato, ele fala, ó, me dá a minha mulher. Tá aqui no livro de Gênesis, no capítulo 29, no versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ou seja, ele sabia que Raquel seria a mulher dele. Ele trabalhou, ele lutou por ela. Ele fez um acordo de casamento, o contrato de casamento tinha sido assinado. Se fosse nos dias de hoje, teria sido assinado, entendeu? Porque era um contrato verbal. Mas creio eu que Deus ouviu aquele acordo. Porque naquele tempo, a palavra, ela tinha um valor para a sociedade. Não é que nem hoje que as pessoas mentem, né? Umas para as outras, não. Naquele tempo, você deu a sua palavra. Cadê a minha mulher? Ou seja, cadê a minha esposa? A minha esposa, eu sei que é Raquel. Só que ele bebe. Ele quer dizer, dão muito vinho para Jacó. Ele tinha que entrar num quarto escuro. Estava em trevas, tudo escuro. Ele não viu. Eu imagino que Lia também estava com o véu. E ele alcoolizado, tá? Por conta do vinho, excesso de vinho que deram para Jacó. Tá? Ele acaba tendo um relacionamento sexual com Lia, pensando que é Raquel, tá? Ele pensou que era Raquel. Ele ama Lia naquela noite, porque ele pensa que Lia é uma pessoa, mas Lia não é quem ele está pensando. Ele ama, ele se entrega naquele relacionamento, tá? Ele trabalhou 7 anos ali para poder conseguir conquistar o alvo dele, que era o casamento, porque diferente dos dias de hoje, que hoje você vê a mulher, às vezes, ascendendo socialmente, comprando carro, apartamento, e às vezes até colocando um homem dentro de casa, que vai usufruir das suas conquistas. Naquele tempo não, naquele homem tinha que trabalhar, ele tinha que pagar um dote. E muitas das vezes era aceito em forma de trabalho. Então ele se ofereceu, ele falou assim, ó, eu trabalho 7 anos por ela. Não veio fácil, não foi fácil se casar com Raquel. E na mente dele, ele está trabalhando para casar com Raquel. É aquilo que a palavra do Senhor fala, se o teu olho cobiça uma mulher que não é sua, você já cometeu adultério no seu coração. Então quando ele se deita com Lia, pro mundo físico aqui ele está deitando com Lia. Mas no mundo espiritual, ele está deitando com Raquel. Porque na mente dele está tudo escuro. Ele se entrega àquela paixão, àquele amor, pensando que é Raquel. Ele toca com a imagem de Raquel na cabeça, não é com a imagem de Lia. Tá? Então, assim, o casamento, de fato, aconteceu lá atrás, quando ele fez um acordo com Labão. Só que Labão era muito ganancioso. Labão queria o trabalho de Jacó. Ele era idólatra. Ele viu que o rapaz era novo, forte, tinha condições de trabalhar, tá? De fazer prosperar, poderia prosperar através do trabalho de Jacó. Então Labão percebe o seguinte, ele gosta de Raquel, mas eu não posso casar a filha mais nova antes de casar a mais velha. Não posso. Por quê? Porque aqui na nossa terra é cultural que a mais velha se case primeiro. Só que Jacó estabeleceu um prazo, 7 anos, tá? E esse prazo era o tempo de Jacó. Não era o tempo de Deus na vida de Jacó. Não era. Ele queria em 7 anos estar casado. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja? E falam assim, ó, eu quero casar até 2024, até 2025. 2024 é o ano que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu quero me casar até 2025, até 2030. Eu quero me casar até os 25 anos, até os 30, até os 30 e pouco eu quero estar casado. Toma muito cuidado com isso. Porque a palavra do Senhor fala que há tempo para todas as coisas. Nem todo mundo vai se casar tão jovem assim.
Nem todo mundo, Deus tem projeto de que se case antes dos 30. Tem gente que vai casar com 40, com 43, com 38 anos. E não tem nada a ver. Qual é o problema disso? Isaac se casou aos 40 com Rebeca. Ah, mas naquele tempo era diferente. Não. Era diferente, mas o tempo de Deus na vida de cada um é de um jeito. Ele estabeleceu um prazo. 7 anos eu trabalho por Raquel. Tá? Ele não podia casar com a mais nova primeiro. Labão tinha interesse no trabalho de Jacó para prosperar, tá? E aí ele aceita. Talvez eu imagino que ele deve ter pensado assim: ao longo de 7 anos deve aparecer um outro homem para se casar com a minha filha mais velha, Lia. Dá tempo de casar Lia primeiro. E cumpriu o acordo com Jacó, mas infelizmente não apareceu ninguém para se casar com Lia. E para pagar o que ele prometeu, ele tenta enganar Jacó. Ele cega Jacó através do vinho, muito vinho. E Jacó entra naquela câmara escura ali, ele tá em trevas, ele não vê, ele não sabe que é Lia. Tá? Ele imagina que é Raquel, ele imagina que tá casando com uma moça, serva do Senhor, criada na igreja, uma ovelha, tá? Uma mulher dócil, uma mulher... Mas não, ele tava casando com uma mulher rixosa, uma mulher que era uma gazela, que ficava irritada, uma mulher que tinha olhos doces, olhos tenros, porque o significado de Lia também é esse, né? Segundo a fontes que eu pesquisei na internet. Mas, infelizmente, apesar de ter aparência dócil, ou apesar de parecer uma mulher elegante, que a gazela é um animal elegante, infelizmente, não era quem ele estava pensando. Ah, mas era filho de um homem de dono de ovelhas, Labão, deveria ser um pastor, filho de um missionário, e daí? Porque ela foi nascida e criada na igreja, você acha que ela realmente vai obedecer tudo que está na Bíblia? Você acha que toda jovem que nascida e criada na igreja obedece tudo? Toda mulher é virtuosa porque foi nascida e criada na igreja? Não, não foi. E a gente tem vários casos na igreja de pessoas que se casaram com mulheres nascidas e criadas na igreja e que passaram luta a vida inteira, porque Jacó nunca pediu divórcio para Lia. Nunca. Ele foi até o fim. Jacó era um servo de Deus, sabia? Apesar de ele ter praticado alguns equívocos ao longo da vida, ele tenta enganar o pai, influenciado pela mãe Rebeca. Ele praticou vários equívocos, Jacó errou muito na vida, mas ele era temente a Deus. Ele nunca tentou dar uma carta de divórcio, não que estivesse aqui na Bíblia, eu nunca vi. Nunca percebi que Jacó tentou isso. Ele foi fiel no compromisso até o fim, tá? Ele aguentou aquele casamento difícil com aquela mulher geniosa, rixosa, ele aguentou, tá? Ele aguentou muita coisa ali. Só que chegou uma hora não, ele percebeu, no outro dia de manhã ele acordou, ele percebeu que infelizmente não era ali. Às vezes a pessoa só vai acordar depois que tá casado. Ah, mas eu casei na igreja, eu casei virgem, ele casou virgem também. Ele não teve outra mulher antes, a palavra do Senhor não relata isso, tá? Então assim, ao longo do tempo vai gerando frustração, porque eu casei na igreja, eu casei virgem, eu era filha de fulano, ela foi nascida e criada na igreja, mas não dá pra lidar com o jeito dela, porque o jeito dela é muito assim, ela é muito agressiva, ela é muito nervosa. Eu vou falar um negócio, ela tá, sabe? Ela quer usar de autoridade, ela é uma mulher que não tem as virtudes de uma mulher cristã. Não é submissa ao marido, não fica calada, é respondona, é difícil, a relação é difícil. Então não tem como substituir Raquel por Lia, porque o temperamento não é o mesmo. Não é assim, eu vou casar com qualquer moça da igreja que tá bom. Eu quero até tal data estar casado. Não, não é assim. Porque a data que ele estabeleceu era de 7 anos. E o Labão não falou nada, ele estava interessado no dinheiro, ele estava interessado em enriquecer através daquele relacionamento, porque Jacó trabalharia para ele. Existem sogros que estão interessados em botar a filha para fora de casa, sogro, sogra. E não vai falar nada pra você. A minha filha é assim, minha filha não tá doida pra se livrar da filha. Ou acha que tem que casar porque a filha tá ficando velha. Nos dias de hoje, existem pessoas que acham que casamento é fazer a filha andar pra frente. Não, minha filha tem que casar, tem que sair da minha casa. Já tá com 20, 30, 40, tem que casar. E não falou nada pra Jacó do comportamento, da diferença comportamental das duas. Tá? Ou então interessado em dinheiro, porque Jacó trabalhando pra Labão prosperaria. Então, assim, às vezes o rapaz é médico, às vezes o rapaz tem uma condição financeira boa, tá? Pra poder bancar aquela jovem, pra poder somar a riqueza daquela família, porque o Labão já era rico, né? Ele tinha gado ali, mas às vezes quer somar, tá? A riqueza da família, quer casar com a filha com um cara abastado,
para manter o mesmo padrão de vida, ou para poder acrescentar, como eu acabei de falar. Então, assim, ele teve os motivos dele, tá? Para não falar nada para Jacó. Então, você não pode confiar 100% no que o sogro e a sogra tá falando. Você não pode confiar. Quais são os interesses por trás desse homem? Você tem um outro caso aqui, como eu lembrei agora, de Saul. A filha de Saul, Mical, amava Davi, tá? Ela amava. E Saul percebendo aquilo, só que Saul tinha ódio de Davi, porque Davi tinha todas as características pertinentes a um rei. Ele era super guerreiro, ele vencia muitas batalhas, Deus dava muita vitória para Davi. Então Saul percebendo aquilo, que provavelmente ele perderia a coroa para Davi, que ele seria o sucessor, ele começa a ficar irado e tentar matar Davi. Eu só queria sair do texto um pouquinho para você entender que existem outros casos na Bíblia de sogro e sogra que infelizmente está sendo falso com o genro ou com a nora. E o que ele fala para Davi assim? Ele fala assim: Davi, se você trouxer para mim 100 prepúcios de filisteus, eu deixo você casar com a minha filha, Mical. E Davi traz 200 prepúcios. Olha como que Davi era vitorioso. Olha como que Deus ajudava Davi. Só que a intenção do sogro, do futuro sogro, que era Saul, não era que Davi vencesse 100 filisteus ou 200. Ele queria que Davi morresse na batalha. Ele estava tentando matar Davi, então ele colocava Davi em situações perigosas. Tá? Ele não queria dar a filha dele, Mical, em casamento para Davi. Não. Então, assim, às vezes a pessoa está confiando muito nas palavras do sogro, nas palavras da sogra. Tá? Você não sabe o que tem por trás. Você precisa jejuar, orar, buscar o Senhor. Senhor, será que é verdade isso? Porque Saul mostrava que queria o casamento, mas ele não queria. Quando ele manda Davi para batalha, ele fala para Davi: Davi, eu deixo você casar com Mical. Em troca de 100 prepúcios de filisteus, ele vai para a batalha. Mas ele queria que Davi morresse na batalha. Então tem sogro e sogra que não quer que a filha ou o filho se case com o genro ou com a nora, o futuro genro ou nora. Então você não pode confiar 100% no que o sogro e a sogra estão falando, mesmo que se digam evangélicos, mesmo que se digam cristãos. O Labão estava ali, ele era um homem assim da família, da parentela de Rebeca. Por que ele fez isso? Por que ele não informou Jacó? Por outro lado, se você fizer uma análise da história, Lia aceita entrar na câmara e fica calada. Por que naquele momento, naquela noite escura, ela não fala: Jacó, não toque em mim? Porque eu não sou quem você está pensando. Eu sou Lia, eu não sou Raquel. Eu estou aqui na casa do meu pai, mas eu não sou obediente aos ensinamentos hebreus. Eu não sou obediente à palavra de Deus. Tá? Eu não estou convertida. Lia não faz nada. Ela deixa Jacó tocar o corpo dela. Ela deixa Jacó tirar a vestimenta dela. Eles se relacionam sexualmente. Lia sabia que ele queria a irmã. Às vezes a moça está dentro da igreja, sabe que o rapaz está ali querendo namorar de outra jovem. Faz de tudo para seduzir o rapaz. Cega o rapaz. Ela aceitou participar dessa situação. Mas ela não podia desobedecer o pai. Ok. Que ela entrasse na câmara e falasse para Jacó: Jacó, não encosta em mim, eu não sou Raquel, eu sou Lia. Não conta pro meu pai, não. Estou sendo honesta com você. Eu sei que você ama minha irmã, você não me ama. Tem irmã na igreja que ela quer porque quer casar com Jacó. Ela faz de tudo para trazer Jacó, ela se finge de ovelha. Tem jovem que está no mundo, que vem para a igreja interessada em Jacó. Tá? Fala que é evangélica, fala que não, agora eu sou nova convertida, estou indo na igreja. Fui na igreja ontem, mas ela não é fiel a Deus, ela não é uma serva do Senhor, porque não tem os mesmos princípios, as mesmas virtudes, não tem. Depois que você casa, você vai passar luta. Então essa moça aqui, onde que ela está aceitando participar de um engano, da mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. Então o diabo, ele usa Labão para enganar Jacó, tá? E o diabo, ele vai tentar enganar os jovens da igreja. Ele vai tentar te enganar, tanto homens quanto mulheres. São ideias assim do tipo: você vai ser feliz com ela, porque ela foi nascida e criada na igreja, ou ela não foi nascida e criada na igreja, mas agora ela está frequentando. Tá? Ela está frequentando porque ela quer um compromisso com Deus ou um compromisso com Jacó. Lia entrou naquela câmara porque ela queria um compromisso com Deus. Ela era Raquel, ela era uma ovelha, ela estava ali na casa do pai, mas ela era ovelha? Não, ela não era ovelha. Nem todo aquele que está em Israel é israelita. Tá? Cuidado. Muito cuidado. Você vai precisar se afastar do vinho. O que significa o vinho? À luz da Bíblia, o vinho ele representa alegria, tá? Jesus ele transforma água em vinho para que a festa de casamento dure mais dias. Então, as festas duravam o tempo que o vinho durava.
tá? Só que a palavra do Senhor fala claramente pra gente não se embriagar com o vinho, tá? No livro de Oséias, o profeta fala assim, olha, a sensualidade, o vinho, o mosto, tira o entendimento. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Ele se embriagou com o vinho antes do casamento. O que significa esse vinho? Se você for no livro de Cantares, eu não vou conseguir lembrar agora o capítulo, talvez seja o capítulo 8, não sei. Talvez, digita no Google que você vai achar. O noivo fala assim, olha, os seus beijos são como bom vinho. Então um beijo, ele é um vinho. E a sensualidade que está lá em Oséias, a sensualidade, o vinho e o mosto, tira o entendimento. Olha só, então um beijo, ele funciona como vinho, ele tira o entendimento, sim. Você começa dando um beijo, depois você está dando outro, depois está dando outro, e a relação só vai esquentando. E a sensualidade também, ela tira o entendimento do homem. A beleza, a pessoa fica encantada com a beleza, mas aí a moça começa a usar uma blusa abertinha, começa a fazer caras e bocas na rede social, ela começa a usar a beleza física para atrair aquele rapaz, tá? Dentro da igreja, mesmo que ela frequente a igreja, ele está interessado na beleza, a sensualidade vai tirando o entendimento do homem, assim como um beijo, tá? As carícias, tudo aquilo ali vai tirando, vai cegando o homem, ele vai sentindo um desejo por aquela mulher, ele vai acreditando que ela é aquilo que ela não é. Ela é Raquel, mas ela não é Raquel, ela é Lia. Não, eu tô casando com Raquel. Não, você tá cego, Jacó. Você tá cego, essa moça não é o que ela parece ser. Depois que você se casar, os seus olhos vão se abrir, porque a luz do Senhor vai acender. Depois que esse embriaguez da paixão carnal passar, você vai ver que Lia não é Raquel. Ah, mas ela foi nascida e criada na igreja, ela é filha do pastor, ou então ela começou a frequentar a igreja agora, ela mudou. Não, ela não mudou. Ela não mudou, ela tá na igreja, mas não é o que você pensa que é. Não é. Tá? Ela finge ser uma coisa, ela finge ser ovelha, ela finge ser Raquel. Ela entra na câmara pra fingir ser uma coisa que ela não é. Tem gente que entra na igreja e finge ser o que não é, pra atrair rapazes, tá? Mulheres. Homens também fazem isso, mas aí eu já consigo fundamentar para a parte feminina da igreja no livro na história de Diná, quando ela foi abusada sexualmente por Siquém, tá? E Siquém aceita tirar o prepúcio. Ele aceita se circuncidar. Porque porque os irmãos de Diná falam para ele que para ele casar com Diná, ele tinha que fazer a circuncisão. E aí ele vai retirar o prepúcio. Só que ele circuncidou a carne. Ele tira o prepúcio da carne, só que o coração continua mau, o coração continua de cananeu. Tem gente que vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza nas águas, mas o coração não foi circuncidado, tá? Ele era incircunciso de coração. Não era só tirar o prepúcio. O que adianta tirar o prepúcio da sua carne se você não tirou o prepúcio do seu coração? O que adianta estar moço, o rapaz está na igreja, tira o prepúcio da carne, aceita Jesus, se batiza nas águas, mostra uma aparência de cristão, mas o coração não mudou. Lá no livro do profeta Isaías, o Senhor falou assim, olha, convertei os vossos pensamentos os vossos caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Então, o que é a conversão? É a mudança de pensamento, de caminho, ou seja, de comportamento, de escolhas. Existem pessoas que circuncidam a carne, tiram o prepúcio, mas infelizmente a aparência cristã, ela não é compatível com as escolhas e com os pensamentos que estão ali no coração daquela pessoa e com aquilo que ela vai fazendo ao longo do tempo. Mesmo que ela fale de Deus, mas se falar da boca para fora, mesmo que ela tenha talento para pregar, para louvar, mesmo que ela tenha... Porque dom não salva ninguém. Jesus disse assim, que muitos vão dizer, eu preguei no seu nome, eu realizei curas e milagres no seu nome. Jesus vai dizer assim, olha, eu vou dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Ou seja, essas pessoas não vão entrar no céu porque pregaram, porque cantaram, não. Até porque há muitos falsos profetas. Existem pessoas que pregam e não praticam o que pregam. A Bíblia mostra os fariseus. Olha, façam tudo o que os fariseus fazem, menos o que... Perdão. Jesus disse assim, olha, façam tudo o que os fariseus dizem ou falam, menos o que eles fazem, porque eles falam, mas eles não praticam o que eles falam. Então, dentro da igreja tem fariseu, tá? Então, assim, Jacó, ele foi enganado, tá? Ele foi enganado, ele lutou, ele trabalhou,
Tem irmão na igreja que está trabalhando, está lutando para ter as coisas na vida. Comprar uma casa, um apartamento, um carro. Está estudando para passar no concurso. Tá? Mostra poder aquisitivo, mostra que não, eu tô trabalhando, tô lutando. E isso atrai muita mulher. Tá? Isso atrai muito mulheres que estão na igreja ou fora da igreja e querem se casar. Um rapaz aprovado em medicina, num concurso de magistratura, para oficial, tá? Ou no órgão policial, militar, civil, federal, não importa. As aprovações, o trabalho, o potencial para ascender socialmente e financeiramente atrai mulheres e atrai também sogros e sogras que têm essa intenção de, vou casar minha filha com esse cara, porque ele, não só porque era da mesma parentela, mas ele demonstrava potencial para o trabalho. Labão se interessou, poxa, um cara desse novo, trabalhar para mim 7 anos, eu vou enriquecer. Tá? Labão, mesmo estando ali, mesmo sendo parte da parentela de Raquel, ele não era convertido, ele era idólatra. E muitos estão da igreja adorando dinheiro. E por conta disso a gente vê aí vários casamentos que lá na frente geram frustração, casamento por interesse. Tá? A moça às vezes se interessa pelo rapaz por conta da condição financeira, do porte físico de Jacó, né? Às vezes o Jacó usa um jaleco branco, faz de medicina, ou tá fazendo residência. Você faz residência em quê? Cirurgia. Estuda para quê? Para magistratura, para procuradoria. As pessoas têm interesse, empresários, herdeiros. Então, assim, Jacó, ele entra ali pensando realmente, ele acreditou que eu tô casando com uma moça que é filha de Labão. Não é possível que a minha noiva vai me enganar assim. Ela enganou. Ela ficou calada. E, infelizmente, ela enganou o rapaz porque ela conseguiu, tá? Ele casou no escuro. Estava alcoolizado, estava embriagado pelo vinho, né? Nos dias de hoje a gente vê muitos jovens se casando embriagados pela beleza, pela sensualidade, porque as vestes cristãs de hoje não são as mesmas vestes cristãs usadas no passado. A mulher cristã de hoje, ela quer se vestir como uma mulher cananeia, filisteia, ela quer usar roupas muito apertadinhas ou abertinhas, tá? A mulher cristã de hoje, ela não se comporta, na maioria das vezes, igual uma mulher que servia a Deus no passado. A mulher de hoje, ela quer adornar a beleza com maquiagem, com enfeites. Aí mostra um rostinho bonitinho na rede social, né? Usa filtro, usa e abusa da imagem dela, da beleza, para seduzir o rapaz, tá? E depois que casa, vem as consequências, tá? A consequência era que ele percebeu que não era quem ele queria e enxergou. Ele vai cobrar o Labão. Tá, Labão, eu trabalhei por Raquel. Por que você fez isso? É como se você trabalhasse, por exemplo, como se você comprasse um iPhone na internet. Você parcela em 7 vezes. Aí só que quando chega, você vê que não é um iPhone, é um Galaxy da Samsung, mesmo que seja top de linha, mas é um Galaxy. Você não desiste da sua bênção. Você não desiste do iPhone. Você fala, não, eu quero o meu iPhone. Mas é injusto, eu vou ter que pagar por outro celular, se eu paguei. Eles tinham que trocar, não houve esse acordo de troca. Labão não falou, olha, eu me arrependo do que eu fiz, eu vou trocar, vou pegar a Lia de volta e vou te dar a Raquel, porque eu confesso que eu errei. Não, ele dá uma desculpa, ele fala assim, olha, na minha terra, eu não posso casar mais velha antes de casar mais nova. Jacó deve ter pensado assim, a Bíblia não menciona isso, mas eu imagino. Como é que é? Por que você não falou isso antes? Por que você não me informou antes do casamento sobre isso? Porque nem sempre você vai saber de tudo antes de casar. Você não consegue conhecer uma pessoa totalmente antes de casar. Tem coisas que você não vai perceber convivendo com ela no dia a dia. Como assim? O costume é que é esse? Eu não sabia disso. Eu não conhecia esse costume, eu não sabia que era assim. O problema aqui é que Jacó queria se casar em 7 anos. Ele estava, vai ser um prazo, eu vou trabalhar 7 anos com Raquel. Não foi o tempo de Deus. Não dava para esperar mais um pouco, talvez se ele esperasse mais 4, mais 3, mais 2 anos. Não, mas aí eu vou ficar muito velho para casar. Mas aí ninguém vai me querer. Mas quem vai querer um homem mais velho? Olha, é melhor esperar o tempo de Deus. Porque olha o que acontece, olha o novo acordo que o Labão faz com Jacó. Presta atenção. Trabalhar mais 7 anos, que eu te dou Raquel. Olha só. Eu vou ter que trabalhar mais 7 anos para ter aquilo que eu já trabalhei? Sim.
Começar do zero? Outro relacionamento? Difícil, né? Naquele tempo, Deus permitiu. Ele nunca pediu divórcio para Lia. Você não deve pedir divórcio para ninguém. Mas é um trabalho pro resto da vida que você vai ter de lidar com uma pessoa que não tem o seu perfil. Que não segue, por mais que tenha sido criada por Labão, não segue os princípios cristãos. Os princípios de uma mulher cristã. Ele passou a vida inteira, ele nunca deu a carta de divórcio para Lia, nunca. Tá? Ele sepultou Lia, ele teve filhos com ela. Mas se você perceber o casamento de Jacó, você vai perceber as lutas que ele vai enfrentando ali naquela relação. Você vai percebendo que aquilo não é normal, o desprezo que ele dá. Tá? Sabe, ele prefere dormir na tenda de Raquel do que dormir na tenda de Lia. Porque a relação não era boa em casa, não era agradável. Ele não se agradava dela, do jeito, das manias. Tá? Então, assim, naquele tempo Deus permitiu isso aí, porque o casamento, como eu já falei, naquele tempo ele já tinha o acordo de casamento, o contrato já tinha assinado por Raquel, tá? Tinha sido assinado por Raquel, então Deus permite, no caso dessa história, um segundo casamento. Ele trabalhou mais 7 anos, não foi justo isso. Não é justo, não é certo, mas infelizmente, mas eu tava na igreja, eu casei com a mulher da igreja, pois é, tá? Ele nunca deu uma carta de divórcio para ali, ele aguentou até o fim. Ele aguentou até o fim a luta ali. Só que trabalho dobrado, porque ele naquele tempo ele teve 2 esposas. Deus permitiu, porque na verdade ele não casou com Lia, entendeu? Ele casou com Raquel, ele fez um acordo por Raquel. Tá? Ele foi enganado. Então, assim, teve 2. No caso dele é um caso muito específico, tá? Mas tem gente que tá sendo enganada nos dias de hoje. Nos dias de hoje, porque antes de casar tá se embriagando com vinho, é um tal de beijar, de abraçar, de curtir foto, de sair juntinho, de ficar grudadinho. Tá se embriagando com vinho, os seus beijos, tá lá em contrário, os seus beijos são como um bom vinho. Aí vem Oséias, o profeta Oséias fala, a sensualidade e o vinho, o moço tira entendimento. Rapaz, tá casando sem perceber, porque o mundo espiritual é vivo. O diabo se percebe que tem uma brecha na tua vida, um pecadinho, por mais pequenininho que ele seja, não existe pecadinho, pecadão, mas ele cega você de uma forma. Ele cria um teatro ali, foi um teatro aquilo. A festa de casamento toda foi um teatro, foi uma forma de embriagar Jacó para ele entrar na câmara e tocar naquela mulher. E consumar o casamento com outra. Então, quer dizer, ele estava com 2 mulheres ali, uma porque ele fez um acordo de casamento, contrato, e a outra porque ele tirou a virgindade. Olha só que prejuízo. Ele teve que bancar 2 esposas. Em outras palavras, ele de fato casou com as 2. Só que o Labão não deixou de graça não, tá? O Labão não deixou. Ele falou assim, você vai trabalhar mais 7 anos por Raquel. Olha como que o Labão era ganancioso. Mais 7 anos? Calma aí, você me engana, eu tenho que trabalhar mais 7 anos? É você que tem que destrocar. Ou então me dar aquilo que é meu. Porque eu trabalhei por isso. Imagina você compra um iPhone. Aí a loja fala assim, olha, você vai ter que pagar outro iPhone, porque eu mandei pra você o Samsung que você tirou da caixa, já abriu. Não, calma aí. Eu tirei da caixa achando que era um iPhone. Eu recebi a encomenda pensando que era um iPhone. Se bem que a caixa hoje está escrito na caixa Samsung, então você já fica frustrado só de olhar pra caixa. Mas quando o envelope vem fechado, eu imagino que a caixa da Samsung ela vem dentro de uma caixa marrom. Entendeu? Aí você abre aquela caixa marrom dos Correios e fala assim, nossa, mas aqui dentro tem um Samsung. Eu não comprei um iPhone, eu trabalhei, eu parcelei em 7 vezes no cartão. Aí a loja fala, eu não vou estornar o dinheiro. Eu vou te mandar um iPhone e você vai pagar o iPhone depois, mais 7 vezes. Olha que injustiça. Pensa comigo, nos dias de hoje não é assim. A gente sabe que a loja faz o estorno, ou então a loja troca o produto, ou deveria fazer o estorno ou trocar. Mas naquele tempo foi assim. Tá? Ele acabou aceitando, ele ficou com 2 mulheres ali, ele não queria 2, tá? Ele só queria Raquel. Ele não queria Lia, tá? Se ele pudesse devolver. Por quê? Porque o casamento dele foi um casamento bem estranho, porque ele desprezava, né? E aí a gente vai ver que ele desprezava Lia, porque no versículo 31 do capítulo 29 do livro de Gênesis, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Só que não foi assim, Deus viu que Lia era desprezada, não. Lia começou sofrendo na relação. E depois do casamento, logo depois ele começa a perceber que não era ovelha, não era uma ovelha, não era Raquel. E imagino eu, as discussões começaram ali. Por que você não me falou nada? Não, mas você estava na câmara, eu pensei que você fosse Raquel, eu pensei que você estava na igreja.
Não, mas você no namoro falava isso, mas você... E começou, ó, as brigas, as rixas dentro de casa. É melhor morar no canto do irado do que do lado da mulher rixosa. Ela quer de um jeito, ele quer de outro, e Lia começa a perceber que ele fica mais tempo com Raquel do que com ela, então ela se sente desprezada. Ah, mas por que meu marido me despreza? Por que será, hein? Ah, mas por que meu relacionamento não deu certo? Será que a culpa é sempre do outro? O outro que foi viver foi procurar outra mulher? Ah, porque ele foi pro adultério? Ah, porque ele arrumou outra? Mas calma aí, como que era o meu temperamento? Será que a minha vida com Deus, ela é refletida através das minhas atitudes? Dentro de casa, no meu trato com o próximo? Na minha mansidão? Não, mas é porque Jacó queria fazer isso, Jacó queria fazer aquilo. Olha, o homem se torna a autoridade da casa quando ele se casa com uma mulher. Porque o apóstolo Paulo, ele orienta que as mulheres se sujeitem aos seus maridos. Tá? Como Sara se sujeitou a Abraão, chamando ele de Senhor. E ele também fala que a mulher cristã ela deve permanecer em silêncio, perseverando em oração. Você vê lá no livro de Esther, que Esther não bate de frente com o rei. Ela não quebra a autoridade do rei. Ela vai jejuar. Quando uma mulher cristã ela tem que fazer algo que não está de acordo, comum acordo com o marido, ela vai orar e jejuar para ver se ela tem um aval do Senhor. E aí ela pode desobedecer, ela pode ultrapassar essa barreira, que é a autoridade do marido. Não é uma mulher de rixa, de contenda, de respondona, que coloca o dedo na cara, você não faz mais que obrigação. Eu já ouvi assim, que fulano não quer ouvir a verdade na cara, mas nós mulheres, nós não estamos aqui para falar a verdade na cara, não é assim. Você pode orar, pedir a Deus para usar alguém para falar a verdade na cara dele, mas falar a verdade, não porque eu falo a verdade na cara mesmo, mas calma aí, o apóstolo Paulo orienta a mulher permanecer calada, perseverando em oração. Que autoridade é essa? Não porque Deus usou a irmã para dizer que eu tenho que abrir a boca, abre a boca e fala na sua casa. Você é profeta de Deus, fala, abre a boca. Calma aí, será que essa profecia vem do Senhor? Porque Deus é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. E aí, será que vem do Senhor essa profecia? Será que o Senhor tem se agradado dessa postura? De rixa, de arrumar confusão por qualquer coisa? Ele quer comprar um carro, você vai lá e... um apartamento, tudo confusão. Não tem a oração, não tem o jejum, não tem um acordo. E às vezes o acordo não vai existir mesmo. Porque às vezes a palavra final é aquilo que Deus está direcionando ele. E Deus não quer dizer sim para a oração de Esther. Esther jejuou e orou muito, Deus disse sim para Esther. Na Bíblia ele disse sim. O rei estendeu o cetro para Esther, porque ele tinha feito um decreto que ninguém podia falar com ele. Se alguém falasse com o rei e não estendesse o cetro, a pessoa ia ser até morta. Se eu não me engano, foi mais ou menos assim que estava lá no livro de Esther, né? Eu não consigo lembrar 100% agora a história, mas tinha um decreto ali. Para falar com o rei, ela tinha que jejuar e orar muito, porque ela ia ter que quebrar aquele decreto. Ela tinha que se apresentar diante dele, ela se curva, ele estende o cetro. Ok? Existe uma quebra de autoridade no contexto de um casamento que é sim legalizada por Deus, mas é sob a autoridade de Deus. É quando Deus está te dando uma direção e o seu marido fala não. Não. Ei, tem um gigante Golias dentro de casa. Falando, não, que eu não vou deixar, eu não vou aceitar. Que Deus, às vezes a pessoa fala até que Deus está do lado dela, que nem aquele rei Senaqueribe, que ameaçava Ezequias. Ou Golias, que ameaçava Davi o tempo inteiro. Então, ameaça, não vou deixar, eu não vou aceitar, eu não aceito isso, que minha esposa não vai fazer isso, que na minha casa eu não aceito. Aí você percebe que às vezes Deus está querendo quebrar aquela soberba. Porque o diabo, ele entra através das brechas. Então, às vezes a mulher, ela tem que ter essa visão espiritual, esse traquejo, para perceber, não, calma aí. Eu estou sentindo no coração fortemente de fazer algo, ou eu, ou os meus filhos, ou aqui para nossa família, esse homem já se levantou. Esse levante nem sempre é Deus usando ele, tá? Às vezes é o inimigo se aproveitando de uma soberba, de um ego dele, que você não percebe. Aí você tem que jejuar e orar para Deus. Começar a intervir ali, começar a trabalhar. Mesmo que seja contra a vontade dele, você vai conseguir a sua vitória. Foi o caso de Esther. Ela não respondia o rei, ela não afrontou, não. Ela foi jejuar, jejuou muito, para conseguir algo que Deus tinha colocado no coração dela. Tá? Então, assim, esse comportamento, por exemplo, igual de Jezabel, que é uma outra mulher que a Bíblia também menciona, que foi rainha do rei, esposa do rei Acabe, uma rainha que instigava Acabe a fazer coisas erradas, a perseguir os profetas, uma rainha autoritária. Não, você pode observar, as mulheres que realmente serviam a Deus, elas não eram autoritárias, elas não tinham esse perfil. Esther que teve que quebrar, ela teve que quebrar, passar um pouco por cima da autoridade do rei.
ela faz isso com toda cautela, ela faz isso em jejum e oração. Ela faz isso tendo certeza que Deus estava ali naquele projeto. Diferente da rainha anterior a ela, a rainha Vasti, ou rainha Vasti. Eu acho que é Vasti, eu falo Vasti. Essa rainha não, essa rainha é totalmente submissa, tá? Mas o rei era apaixonado pela beleza dela. Mas aí já é uma outra história, porque senão saiu muito do texto aqui de Jacó, tá? Eu tô querendo falar da conduta da mulher cristã, para você entender que Lia, ela era uma mulher que ela não era dócil. Ela tinha olhar tenro. Ela tinha uma aparência cristã, mas ela não era dócil. Ela não era uma ovelha. Tá? O marido, ele é o pastor da casa. Então a sua esposa tem que ser uma ovelha. Ela não era, ela era uma gazela. Imaginou que ela queria até mandar ele de casa. Então essa culpa do desprezo, porque ele me desprezou, ele foi atrás de Raquel. Mas será que a culpa é só dele? Será que sempre a culpa é do homem, no caso? De, ele saiu de casa, ele foi para outra tenda lá, para a tenda de Raquel. Será que é só culpa dele? Será que a sua conduta cristã não contribuiu para isso? Ou talvez a mulher nem era cristã, né, para ter esse entendimento? Então imagino eu, a palavra do Senhor não menciona aqui, mas que ela orou a Deus e pediu a Deus filhos. Por que ela queria tanto ter filhos? Por que houve uma disputa? Você vai ver, se você estudar a história, você vai ver que houve uma disputa entre Lia e Raquel por dar filhos a Jacó. Porque naquele tempo quem tivesse filhos, a mulher que engravidasse, ela era honrada na sociedade. A mulher que não tinha filhos, ela era vista como uma mulher amaldiçoada, tá, legal. Também tem isso, mas no caso de Lia, ela queria chamar a atenção do marido. E Deus atende as orações de Lia e faz ela fecunda, tá? Ela começa a ter filhos, porque filhos são bênçãos do Senhor. E ela tem aquele filho e ela começa a atrair um pouco mais a atenção de Jacó. Não porque Jacó queria Lia, mas ele tinha responsabilidade, ele era muito responsável. Ele casou errado? Casou. Ele foi culpado? Sim, em parte sim, o diabo enganou ele. Mas o diabo me enganou, pois é. Mas ele assumiu a responsabilidade, ele permaneceu no relacionamento, inclusive cuidando dos filhos. Aí nasce o primeiro, que ela bota o nome de Rúben. O Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, eu tô no versículo 32, tá? Do capítulo 29 de Gênesis. Concebeu, pois, Lia, deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará o meu marido. Ei, olha que engraçado como ela fala, agora me amará o meu marido. Por que ele vai chamar? Porque tem filhos? Será que sempre um filho salva um casamento? Será que é sempre assim? Será que todo homem pensa como Jacó? Eu vou dar mais atenção porque agora ela tá com filho? Ou será que tem homem que larga tudo e vai embora? E deixa você com filho, sem filho, não tá nem aí pra você. Jacó deu mais atenção. Ela fala, agora me amará o meu marido. A expectativa era atrair a atenção de Jacó. Tá? Um homem com o qual ela não deveria nem ter se casado, né? Aí depois ela tem o segundo filho, tá? No versículo 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, sobre o Senhor que era preterido e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Ou seja, ela está querendo se vingar da irmã. Olha, Deus soube que você era preterida ou favorita e me deu mais um filho. Eu vou botar o nome dele de Simeão. Olha aí, você tentou pegar meu marido, Raquel? Olha aí, eu tô grávida de novo, Deus está me abençoando. Mas é isso que você quer para a tua vida? Eu pergunto aqui para as irmãs, é isso que você quer? Que o homem fique casado com você 20, 30, 40 anos só porque tem filhos? Não, mas eu sou a primeira, eu tive filho com ele. Eu engravidei dele, eu sou mãe dos filhos dele, legal, ele fica com você por conta dos filhos, mas é isso que você quer? Tem mulher na igreja que quer o marido de volta só porque tem filho. Na verdade, não quer ficar sozinha, né? Tem mulher que não quer perder a área, o provedor da casa. Então, assim, a mulher fica usando o filho, às vezes, para criar chantagem, para atrair o homem, para convencer o homem de fazer aquilo que ela quer. Esse comportamento, imagino eu, que era típico de Lia. Ela deve ter falado na cara de Raquel, Raquel, Deus soube que você era preferida. E me deu mais esse filho, o nome dele vai ser Simeão, eu tô grávida de novo. Olha a disputa, é isso que você quer pra sua vida sentimental? Eu tô perguntando pras irmãs. É isso que você quer ficar a vida inteira brigando por um homem que não te ama, que te despreza, que não tá em casa, mas finge que não tá com a mente em outra mulher, em outro relacionamento, gosta mais de outro. Tem mulher que faz de tudo pra chamar a atenção do homem na igreja. Tudo, tudo, tudo. Até consegue atrair, mas e depois do casamento? Sabe como vai ser esse relacionamento depois? Vai ser um relacionamento frustrado, um casamento que você vai falar, nossa, mas ele nem parece que me ama.
Quantas mulheres que têm 20, 30 anos de relacionamento que falavam assim, olha, sinceramente, acabou. É claro que acabou. É um relacionamento de aparência. Ele foi até o fim, porque Jacó era temente a Deus. Ele não deixou faltar nada. Ele não era um homem assim que largou a casa, que mandou ele embora. Ele nunca pediu carta de divórcio. Mas era um relacionamento difícil, tá? Às vezes preferia estar na rua do que estar em casa. Tem homem que é assim, prefere estar na rua. Às vezes fica no canto lá pra evitar contenda, porque é uma relação de muita contenda. Porque ele era rixoso, ele era uma gazela. Animal, sabe, extremamente... Um animal que fica nervoso, estressado, irritado. Ela não tinha esse comportamento, ela não conseguia atrair pelo jeito dela. Mesmo tendo filhos, era um relacionamento, é difícil. Porque quando Lia vai tendo filhos, né? O último, se eu não me engano, não sei se foi o último filho, mas quando a gente vai em Gênesis capítulo 30, só achar aqui rapidinho, capítulo 30, versículo 20. Eu vou ler pra você, foi um filho, se eu não me engano, foi o 6º filho de Lia, tá? Zebulon. Versículo 19. Versículo 19 do capítulo 30 do livro de Gênesis. Olha o que a palavra de Deus nos mostra. Olha, e Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. Olha só, 6 filhos já, hein? Tá no 6º. Você vê que esse relacionamento já tem anos, tá? Anos. E disse, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez, permanecerá comigo meu marido. Gente, essa mulher teve o 6º filho pensando que Jacó fosse ficar com ela. Você acha que nos dias de hoje você não tem mulher que tem filhos, engravida, pensando que aquele homem vai ficar com ela, vai casar com ela, vai ficar... Você acha que não tem mulher nos dias de hoje que usa filho como forma de atrair homem? De segurar o homem em casa? Hoje até mesmo conseguir um casamento? Olha o que ela fala, dessa vez permanecerá meu marido comigo. No 6º filho, gente, pelo amor de Deus. Ele não ficava com ela, ele ficava na tenda de Raquel. Porque eu já li esse mesmo texto em outra Bíblia, numa outra versão, que fala bem assim, que Lia disse assim, nessa vez dormirá meu marido, morará na minha tenda. Numa outra versão, tá? A Bíblia foi escrita em várias versões. Ou seja, ela queria que ele ficasse na casa dela, na tenda, que ele permanecesse com ela. Ele não ficava com ela, queridos. Ele ficava com Raquel. Ele tem homem que é assim, ele tá com a mulher em casa, mas tá com outra na rua. Ele tem uma mulher em casa, mas ele vai dormir na casa de outra. Ele finge que tá trabalhando, que tá estudando, que tá saindo. Sim, existem homens que são assim. Tá enganando Lia. No caso de Jacó, não, ela sabia do 2º casamento. Porque naquele tempo Deus acabou permitindo aquela situação ali. Mas ela sabia que ele quase não ficava na tenda dela. Tem homem que é assim, ele quase não fica com a mulher. Tá sempre trabalhando, não faz questão de ficar em casa. Ou quando ele tá em casa, tá no celular. Tá desligado do contexto familiar. Não tem tato com a esposa. Não tem muito contato físico, não tem, sabe? É uma relação fria, ou quando tá junto, tá sempre discutindo, ou tá isolado no cômodo da casa, estudando, trabalhando. É uma relação difícil para evitar confusão. Tem homem que serve a Deus e não pede divórcio, não, mas ele faz de tudo para evitar confusão com essa mulher. Tá? E aí a gente vai lendo aqui, e a gente vai vendo que Raquel teve ciúmes de Jacó, e pede a Jacó assim, ó, dá-me filho, senão morrerei. Então, acabou sendo foi o versículo que eu li, né, para começar a história. Acabou que foi mais de Lia do que de Raquel. Porque eu vou deixar para falar de Raquel em outro vídeo, ok? Essa história é muito grande. Eu não consigo fazer uma mensagem com todo o conteúdo que o Espírito Santo me dá num vídeo de 50 minutos, ó, já são 53 minutos aqui, tá aparecendo para mim. Eu não consigo falar tudo que o Senhor já me deu nesse texto de Jacó, Lia e Raquel. Porque o Senhor me dá muitos ensinamentos aqui. Então, assim, a Jacó, ela vendo que a irmã foi dando filhos a Jacó, ela pede filhos a Jacó. E eu só vou concluir a ideia aqui, dizendo que Jacó responde a Raquel assim, Raquel, acaso eu estou no lugar de Deus, que te pediu de frutificar? Tá, então assim, não é porque ele casou com a mulher amada, aquela mulher ovelha, que ele não teve alguns problemas no casamento, ele teve. Tá, ele teve alguns conflitos porque ela queria ter filhos, não conseguia engravidar, e ela começa a fazer uma certa cobrança, eu queria ter filhos, e Jacó chama a atenção dela, olha, eu estou no lugar de Deus que te pediu de frutificar, de engravidar. Então assim, ele teve alguns conflitos com Raquel, não foi exatamente um conflito, foi uma situação desagradável. Assim como Isaac, que casou com Rebeca, e teve situações desagradáveis, tá? E Rebeca era estéril. Ele orou 20 anos para Rebeca ter 2 filhos.
Lá na frente, Deus faz uma promessa para Isaac. Fala, Isaac, no ventre da sua esposa tem 2 nações, tá? O menor vai ser servo, o maior vai ser servo do menor. Só que lá na frente, Rebeca, na ânsia de beneficiar um dos filhos, acaba enganando, tendo uma trama ali para poder conseguir convencer Isaac a dar a bênção maior para o filho mais novo, que era Jacó. Então ela tinha um filho favorito, Jacó também tinha um filho favorito. Não era um casamento assim, porque eu casei com a Rebeca, com a mulher ser escolhida pelo Senhor, não foi nem eu que escolhi, ela foi Deus que escolheu. Eu não vou passar por crises, não. Você vai passar por algumas situações, você vai passar por desertos, mas essa relação ela não vai ser rompida. Mesmo que você tenha alguns momentos assim difíceis, é diferente de você ter uma frustração como Jacó teve com Lia, foi a vida inteira frustrado naquela relação. Ele estava ali meio que obrigado porque ele era temente a Deus. Ou em alguns casos a pessoa nem fica casada, larga ali em casa e vai viver com Raquel, vai arrumar outra na rua. Tá? Não essa Raquel aqui porque ela não era mulher da rua, não era amante, mas existem muitos casos, porque a palavra do Senhor fala assim, aquilo que Deus uniu, homem nenhum separa. Mas nem todo relacionamento foi Deus que uniu. Tá? Às vezes o diabo enganou a pessoa ali, a pessoa casou, e infelizmente, algumas pessoas, ele nunca se separou de Lia, mas era muito frustrante aquela relação. Ele não demonstrava interesse, era difícil, os dois sofreram. Tá? Então eu vou encerrar a nossa meditação aqui, porque como eu falei, é muito grande, já tá dando quase 1 hora aqui pra mim, já tem 56 minutos. Tá? Eu desejo que você que assistiu esse vídeo, se você gostou, curte o vídeo, tá? Dá um joinha, compartilha com alguém. Se você sentir no coração, compartilhe. Ou deixe um comentário. Eu desejo que você fique na paz do Senhor Jesus e a gente vai voltar nesse texto mais vezes. Amém? Deus abençoe vocês. Tchauzinho.